Olá, eu sou Cris Ferri. Se você não me conhece ainda, eu trabalho com gestão de inovação e sou professor também nessa área de inovação, principalmente na área pública. Existem aí diversos vídeos nesse sentido aqui no canal Cris Ferri e eu te convido para depois desse vídeo assistir. Hoje eu estou aqui num momento muito feliz, conversando com uma colega, uma amiga, uma das pessoas mais brilhantes aqui da esplanada dos ministérios, estamos falando de Brasília, que é a Marisaura Camões. Tudo bem, Marisaura? Tudo bem? E a Prazer gente... estar aqui, Cris. Legal. E a gente está querendo hoje conversar sobre um tema aí que está na pauta. E nós estamos gravando, né, Marisaura, essa conversa aqui num ápice de uma crise econômica, geopolítica, universal, e que tem a ver com o assunto que nós estamos discutindo, que é a reforma administrativa. Hoje eu vejo os economistas aí dizendo, olha, precisamos aumentar, intensificar as reformas administrativas, tributárias, ou precisamos não deixá-las em segundo plano e investir e fazer com que o Estado invista por exemplo, em infraestrutura e coisas assim. De qualquer forma, está na pauta mudanças na área pública, no serviço público. Eu costumo dizer, né, Mari, que independente dessa reforma nesse contexto atual, de modernização do serviço público, que acredito precisamos ter, existirá, com certeza, existirão outras oportunidades de mudanças, de reformas, de transformações na área pública, porque o mundo está mudando de forma galopante e não há como a área pública também não se adaptar. Então, nós que trabalhamos com inovação, a Mari aí é professora nessa área, trabalha muito forte na gestão de pessoas, em especial é pesquisadora, eu vou ler daqui a pouquinho o currículo dela. Ela traz reflexões muito interessantes para toda a comunidade da inovação na área pública sobre como, né, pensar, como entender e como se posicionar muitas vezes sobre essas questões, principalmente no que tem a ver com como lidar com as pessoas na área pública. Uma área que me parece, eu que não sou especialista, mas que obviamente a gente que trabalha com gestão de inovação, né, se depara com esse problema, é uma área, a área de pessoas, que muitas vezes não teve a atenção, não teve a evolução que precisamos ter. E por isso a nossa conversa hoje podemos trabalhar aí para contribuir para um debate sobre reforma administrativa, sobre gestão de pessoas, sobre como avaliar o desempenho do servidor. O servidor pode ser avaliado, que tipo de entrega ele tem que apresentar para a sociedade, há como aferir esse tipo de entrega, né? Então, esse papel nosso do servidor público, de entender e se posicionar nesse momento, eu acho que é muito importante. Então, esse debate aqui com a Mari é exatamente para contribuir com esse objetivo, né, da gente, do servidor público, também participar desse debate, um debate que não deve ser relegado a economistas apenas, ou a gestores da alta cúpula do Estado. Acreditamos que os servidores podem contribuir, e pessoas como eu acredito, a Mari também, defendemos uma reforma administrativa. Achamos que temos que ter aí uma mudança, né, que pode ser grande, pode ser média, pode ser incremental, pode ser gradual, porque o serviço público precisa se modernizar. E quem trabalha com inovação sofre muito com as faltas de mudanças que não têm ocorrido no serviço público. Então, antes de mais nada, mais do que tudo, nós somos a favor de reformas. Agora, vamos ver que reformas são essas, né? E como podemos, então, colocar ideias aí que vão contribuir, que serão realmente efetivas, que estão nas melhores boas práticas internacionais e nacionais, de forma que a gente possa contribuir para o governo, contribuir para o Congresso, que vai discutir isso, está discutindo, vai discutir, e contribuir para a sociedade como um todo. Então, eu queria convidar vocês a conhecer, quem não conhece ainda, conhecerem a Marisaura Camões. Ela é responsável pela coordenação do Genova, um dos nossos laboratórios mais legais de inovação na área pública.
que fica baseado na ENAP. Tive a honra de participar um pouco do começo ali, não é? E ela é psicóloga, mestre em gestão de pessoas e organizações e doutoranda em administração pública. Como integrante da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental desde 2004, uma das carreiras mais bacanas, com as pessoas mais bem preparadas que nós temos na área no Poder Executivo, tem se dedicado, a Mari, às temáticas de gestão de pessoas e inovação no setor público, como objeto de trabalho, pesquisa e produção de conhecimento. Em especial, tem esse livro aqui, que a Mari participou como editora e autora também. Não sei se dá para ver o título, está trocado, mas ele se chama Inovação no Setor Público, Teoria, Tendências e Casos no Brasil. Ele está disponível gratuitamente na internet, tá? Um livro editado pela IPEA e pela ENAP, um livro referência nesse assunto, é um livro que todo mundo que quer entender um pouco o ambiente de inovação, as boas práticas, as experiências, como chegamos até aqui, para onde podemos ir. Então, esse é um livro aqui básico, é um livro de cabeceira da nossa turma de inovação, e a Mari foi uma das editoras, organizadoras e autoras. Mari, é um prazer ter você aqui. Bom dia. Bom dia, prazer todo meu. Muito bacana essa introdução. Começa falando aí um pouco de você, né? Como é que você veio parar nessa área de gestão de pessoas? Por que você se interessa? Eu entendo assim que você é psicóloga, né? Já lida com pessoas, mas a impressão que eu tenho, por conhecer pouco do assunto, é que parece que há pouca atenção, pouca importância, até política para a área de gestão de pessoas, antigamente chamada de recursos humanos, né? Do serviço público como um todo. Eu estou errado? Então, eu fiz psicologia na minha graduação e eu me formei em 2000, então já tenho aí 20 anos, né, de formação. E eu acabei entrando muito fortemente nessa área da psicologia organizacional. Meu primeiro emprego foi numa área de avaliação de desempenho, numa empresa pública. E a literatura, assim, eu lembro que na faculdade a gente aprendia muito como fazer as coisas. É uma literatura muito normativa, prescritiva, que a gente chama, que é aquela literatura que dá um pouco o caminho das pedras. Então, eu lembro que, na época, a gente já falava como fazer uma boa avaliação de desempenho, tem que ter 360 graus, como construir um bom item, como ter validade psicométrica do questionário. Então, tudo isso sempre a gente aprende muito e, né, eu tive uma formação muito sólida nesse sentido. Mas quando eu vim para a administração pública autárquica, né, aqui fundacional, vim para o governo, porque a empresa pública ela acaba que ela tem um funcionamento mais próximo do setor privado. Então, quando eu vim parar no concurso, eu vim para a ENAP antes, né, vim como sem vínculo, e aí eu comecei a perceber algumas particularidades do setor público, e que aqueles modelos que a gente acreditava tão perfeitos, eles não se encaixavam muito. Então, assim, por muito tempo eu vivia isso, assim, eu percebia que na prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na teoria não estava muito certo. Eu falei, cara, vou estudar um pouco sobre isso. O ápice foi um tempo que eu fiquei como secretária executiva, representando a ENAP na Política Nacional do Desenvolvimento Pessoal. A PNDP, lá de 2006, né, a gente teve no ano passado uma reedição do decreto, mas quando o decreto foi implementado, tinha um comitê gestor que era SEGES, Secretaria de Gestão, Secretaria de Recursos Humanos, ambos do então Ministério do Planejamento, e ENAP. E cada órgão tinha o seu secretário, a presidente da ENAP na época era a Helena Kerr, como representantes no comitê, e tinha uma pessoa que era secretária executiva, e eu me tornei a secretária executiva da política aqui pela ENAP. E o modelo de gestão por competência era perfeito. Se você parar para olhar, ele é incrível, e por isso que ele é tão sedutor, né? Pegar estratégia, depois você cria instrumento com base no alcance da estratégia, de lacunas de competências, faz análise desses gaps de competência, capacita o servidor
para que ele possa cumprir aquilo e fazer as entregas lá ao final. E o decreto foi editado em 2006. Em 2011, eu saí para o meu mestrado e até então não tinha case de sucesso que tinha passado dessa etapa do vamos fazer a lacuna. Acho que tinha um levantamento na época do Ministério que 11% dos órgãos já tinham feito alguma tentativa de implementar o decreto. E tinha recurso orçamentário, né? Tinha uma verba de fomento, então não tinha nem essa desculpa, falta dinheiro, não faltava dinheiro. E eu quis entender um pouco isso e estudei muito, comecei a estudar mais fortemente, eu já tinha feito uma pós em gestão de pessoas, mas eu comecei a estudar mais fortemente com outros olhares, né? Então eu bebi muito da ciência política, então acho que isso foi me instigando a entender um pouco que a gestão de pessoas no governo, no setor público, ela tem particularidades e que a gente tem que considerar essas particularidades de qualquer ação que a gente for fazer, né? Então, é um pouco da reflexão que eu fiz na época do mestrado e continuo fazendo depois disso, assim, de tentar entender para além, e aí por isso que a inovação tem tudo a ver, porque eu acho que os modelos que a gente tenta implementar, eles são limitados. Eu acho que a gente tem que inventar coisa nova. Legal. E, assim, uma dificuldade que eu tenho de entender, né, Mari, por exemplo, um dos pontos é da questão aí da avaliação, né, do desempenho do servidor. E eu vejo que você coloca isso num panorama mais amplo, né? Quer dizer, o servidor público, primeiro, ele deve ser avaliado nas suas entregas, ele pode ser avaliado ou também não é só isso? Muitas vezes a discussão está limitada, né, à avaliação quantitativa, muitas vezes, de entregas de um servidor, de entrega de um profissional, que muitas vezes não é possível quantificar, né? Como é que você vê isso? O que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: o que a gente quer de verdade, né? É uma pergunta muito para a inovação. Qual que é o problema que a gente quer resolver? E eu acredito que o problema hoje é a entrega para a sociedade, né? Existe uma demanda grande da sociedade por melhores entregas de serviços e políticas públicas. E acredita-se que isso depende única e exclusivamente do melhor desempenho individual do servidor. E inclusive, eu acho que é o meu grande receio em relação a qualquer proposta de reforma é que se a gente não tem um texto ainda para discutir, mas muitas das discussões que eu tenho ouvido centram como se basta o servidor querer trabalhar melhor e se dedicar mais e está tudo resolvido. Só que a gente tem que entender que desempenho ele é um construto comportamental. E o comportamento humano, ele sim depende do indivíduo, mas tem muitos fatores contextuais que determinam o comportamento. Então, por exemplo, quando a gente pega a literatura de gestão de pessoas, clássica, internacional, o que se fala? Se fala muito que a gente tem que ter duas integrações. Uma é uma integração vertical de políticas da gestão de pessoas e uma integração horizontal. O que é essa integração vertical? Você tem que ter uma estratégia muito clara, bem definida, do que aquela organização quer chegar. Quais são as metas, quais são os resultados, qual é a missão daquela instituição. Boa parte dos órgãos públicos não tem isso, né? Não tem missão clara, não tem definição de metas, não tem definição de indicadores. Então, o servidor não sabe onde que ele quer chegar. E outra coisa que a literatura de gestão de pessoas não trata, mas ficou muito evidente quando você estuda ciência política, são os times de governo, que a gente também desconsidera. Então, por exemplo, às vezes o órgão passa ali um ano fazendo um excelente planejamento estratégico, estipula metas, indicadores, programas, projetos. Por uma razão contextual, política, aquele dirigente sai daquela pasta. O novo dirigente que chega, ele começa tudo do zero. Ele começa exatamente tudo de novo. Não, a gente estava seguindo essa linha, esse dirigente ele foi saído, né?
porque não é uma linha que está adequada, nós vamos recomeçar. Então, dentro das organizações públicas, esse alinhamento vertical, que é fundamental, ele já é muito prejudicado, porque a gente nunca sabe muito para o que estamos perseguindo. E para o servidor que vai ficando muito tempo, né, na mesma organização, porque a gente também tem uma inflexibilidade, né, salvo raras carreiras, como a minha, você ingressa e vai ficar a vida toda naquela mesma organização, às vezes você está super dedicado, engajado num projeto, dedicou tempo, energia, esforço, aprendizado. Entra um novo dirigente que não necessariamente foi colocado ali por ter algum conhecimento daquele tema, às vezes é só uma questão político-partidária. Ele muda completamente os rumos, ele enterra coisas que estavam dando certo, e aí você também tem que recomeçar. Sim, o servidor tem que ter resiliência, né? A gente está aqui para seguir diretrizes de governo, tem que ter uma competência política, que eu acho muito legal, porque nas nossas conversas a gente sempre fala isso, né? O servidor ele tem que ter uma competência política, de entender como a política pública funciona e do processo decisório, mas no dia a dia isso é muito estimulante para o desempenho, né? Então, eu acho que essa própria cultura de não tomar decisão com base nos dados, nas evidências, não ver o que já tem sido feito, o que já dá certo, o que não funciona. Então, o servidor, imagina, se eu estou numa organização que eu faço um trabalho há muitos anos, eu acredito naquele programa, eu tenho evidências e medidas de que aquilo dá certo. Chega um novo dirigente, simplesmente enterra, sem nenhum tipo de diálogo, até porque o nosso modelo de liderança ainda, no setor público, ele é muito top-down, ele é muito hierárquico, né? É o dirigente que é o tomador de decisão e ele determina, ele é o formulador da política pública, né? Ele que vai dizer o rumo. Isso é muito desestimulante. Então, isso para começar a falar da integração vertical, que ela é fundamental para o desempenho. A segunda integração que a gente fala é a integração horizontal, que é entre os diferentes subsistemas de gestão de pessoas. Não adianta, você pode ter a melhor avaliação de desempenho do mundo, seguindo todos os critérios técnicos. Se você não tiver a integração de todos os subsistemas, isso não vai funcionar. Tem até um diagramazinho que eu uso, vou compartilhar a tela aqui com... Legal. Que eu gosto muito de usar ele nas minhas aulas. Me fala se está funcionando. Está funcionando. Isso. Pronto. Que eu trago os principais subsistemas de gestão de pessoas que a gente trabalha hoje, né? Então, por exemplo, a nossa metodologia de recrutamento e seleção do setor público ela é muito ruim. Hoje a gente seleciona pessoas que só por critério cognitivo. Então, a gente já tem público no ingresso que não detém... Desculpa, te interromper. Você cortou um pouco a sua fala aí, nessa hora que você está falando da seleção. Você está falando que ela é muito cognitiva, é isso? Isso. Ela é muito pautada só em critério cognitivo. Então, você acaba selecionando um perfil muito similar de pessoas que têm alta capacidade de concentração, pessoas que estudam, né, que têm... e que tem uma trajetória acadêmica. Claro que você atrai pessoas muito qualificadas, mas a gente não mede competências outras que são fundamentais para determinados trabalhos. Eu gosto muito de contar um caso de um cunhado meu que fez uma prova da polícia militar. E ele é formado em biblioteconomia, ele é genial na área dele, mas ele não tinha menor interesse nem perfil para ser policial. Mas ele fez um concurso, porque ele queria ter estabilidade, é justo, lícito, né? Quem não quer, é uma carreira, você comparando com o mercado, que tem uma remuneração razoável, né? Para quem quer começar uma vida profissional. E aí ele foi reprovado na avaliação psicológica, porque é uma das poucas funções que você ainda faz outro tipo de avaliação, que não seja só a prova. Se fosse só a prova cognitiva, ele teria passado, e muito bem. Mas aí ele foi reprovado na avaliação psicológica e eu mesmo falei com ele. Falei, cara, você quer ser policial?
não quero, não quero ir para a rua, não tenho perfil, não tenho vocação para isso. Mas a gente tem que ver que a gente está num país com alto desemprego, com muita instabilidade econômica, né? A minha geração, a gente já viveu outros períodos de grande instabilidade, de alto desemprego, e é justo que a pessoa corra atrás. E o nosso modelo estimula, então a gente não atrai as melhores pessoas. Então a nossa forma de recrutamento ela já é ruim. É fácil resolver? Não é fácil. Deixa eu pontuar que você está colocando uma questão aqui muito legal. Bom, primeiro você falou dos problemas das indicações políticas, né, ainda abordando a questão vertical. Acho que muitas vezes a escolha por gestores de indicação política muitas vezes gera problemas, não é? Quer dizer, eu já tive a oportunidade... Eu acho que tem que ter um nível de confiança Eu acredito que tem que ter, sim, indicação e nível de confiança, não é acabar com a política. Mas eu acho que a gente tem que ter os mínimos para a ocupação de determinados cargos. Perfeito. Porque eu já vi muita indicação política boa e muita indicação política ruim. E fica realmente, é uma discricionariedade muito grande, quase sem critérios, né, da pessoa lá, do gestor que tem o poder de fazer essa nomeação em função da confiança. Agora, se isso é um problema de um lado, você está falando de outro problema também, que é também das limitações desse nosso processo de seleção por meio de concurso público, né? Que valoriza um outro lado totalmente diferente da indicação política e de confiança, ou seja, de uma outra forma de seleção por mérito, e que supervaloriza a questão cognitiva em detrimento de outras questões, né? Então, quer dizer, a porta de entrada aí tem muitos problemas, né? Eu acho que ela, se você comparar com alguns países da América Latina, o nosso modelo de concurso universal ele é muito valorizado. Acho que a gente não pode jogar fora o que a gente avançou, né? De ter um ingresso realmente justo e meritocrático. Mas eu acho que a gente tem que criar meios de aferir, a gente tem meios de aferir outras competências não cognitivas. Só que esses meios, às vezes, eles são caros, né? Então, torna o concurso mais caro. Mas, talvez o Estado faça sentido, já que essa pessoa depois ela vai ficar aí 30, 40 anos, imagina você ficar remunerando 30, 40 anos uma pessoa inadequada. Eu acho que vale esse investimento inicial de recrutamento. Para que você... Então, algumas carreiras isso existe, se você... provas de entrevista, pelo menos algumas habilidades, né, que não seja só uma prova de marca X, mas de algum conhecimento de campo, algum tipo de competência, outras para o cargo, né, que tem que ser desenhada para cá. Eu acho que isso seria um avanço. Eu não acredito que a gente vai mudar da água para o vinho, mas eu acho que a gente tem sim como avançar em alguns pontos. Tem vários estudos que falam sobre o neoweberianismo, que tem duas questões de gestão de pessoas que são capazes de transformar a administração pública e geram resultados econômicos, geram resultados de diminuição de corrupção, geram resultados de melhoria de políticas públicas. Então, tem um texto clássico do Evans e Rausch que trata sobre como essas duas coisas do neoweberianismo eles melhoram o desempenho econômico dos países. Quer dizer, então, que resultado mais que a gente tem que querer que não desenvolvimento econômico? Um é ingresso por mérito. Eu acho que a gente tem um ingresso por mérito, mas ele é limitado. O outro é a ascensão profissional meritocrática, que a gente não tem no Brasil, né? Então, a gente não tem nenhum mecanismo de ascensão. Você vê, esses estudos nem falam de avaliação de desempenho. Eles falam de ascensão. Por quê? Porque se você tem uma ascensão profissional meritocrática, você já tem que medir desempenho de alguma forma. Porque para ser meritocrático, você tem que ascender aquelas pessoas que realmente são mais competentes,
que usam a competência como um todo, né, que é você conhecer, saber de um determinado assunto, você saber fazer e você querer fazer. Então, a gente não tem. Hoje o servidor ele ingressa, a gente fez um estudo aqui na ENAP, a gente apoiou um professor da Universidade de Londres chamado Christian Schuster. E ele tem feito estudos sobre desempenho, né, em setor público no mundo todo, e a gente começou a contar sobre o modelo brasileiro, e aí ele falou, vem cá. Então, depois de um determinado momento, um servidor que quer ter um aumento real de salário, ou ele vai estudar para fazer um concurso mais bem remunerado, ou ele vai se relacionar muito bem para poder ocupar um cargo em comissão, não é isso? Porque os cargos em comissão são ocupados basicamente pelas redes de relações. A gente tem estudo sobre isso aqui no ENAP, o IPEA tem estudo sobre isso, eles não necessariamente são ocupados de forma político-partidária, mas a partir das redes relacionais. E a maioria dos servidores no Poder Executivo Federal nunca vai ocupar um cargo em comissão na vida. A gente tem 600 mil servidores e 20 mil cargos. Acho que até ficou um pouco menos agora, depois do último corte. Quer dizer, a maioria das pessoas nunca vai ocupar um cargo em comissão na vida. Depois que ela chegou no topo da carreira, o único jeito dela ter uma melhoria de salário é ela estudando para um concurso mais bem remunerado. E aí ele falou, então vocês estão estimulando o servidor a estudar ou a se relacionar. O que no modelo de vocês estimula desempenho? Não, só deixa eu apontar uma coisa aqui para ver se eu entendi. Quer dizer, ou o servidor estuda para outro concurso, né? Às vezes para uma área totalmente diferente, então muitas vezes aquele estudo nem vai ser tão aproveitado, né, para a área pública, ou ele tem que fazer muito relacionamento em eventos, fazer networking, e muitas vezes não da melhor forma, né, esse network aí, porque muitas vezes as indicações dependem só até de relação pessoal mesmo, de afeição, né? Não que isso não seja uma competência importante, né, Cris? Eu acho que é uma competência importante você saber se relacionar. Não é que a gente vai acabar com isso. Mas não pode ser só isso, né? Hoje é muito só isso. Então, o que acontece? No estudo que ele fez aqui no Brasil, o que ele percebeu? Que os mais jovens, servidores mais jovens, eles ainda assim querem passar num concurso mais bem remunerado, e é justo, lícito. Se eu estou aqui no executivo ganhando R$3.000 e eu posso passar num concurso do legislativo para fazer na mesma atribuição para ganhar 10 vezes mais, eu vou estudar. Se a pessoa assim, você achar que as pessoas não têm interesses individuais é quase ingênuo. As pessoas têm interesses individuais, lógico, todo mundo tem, seja no setor público, privado, né? E você quer sim uma carreira mais bem remunerada. Oi, cortou, Mari, de novo. Oi. Criminoso, né? Oi, Mari, cortou um pouco aí. Um servidor querer isso. Então ele vai gastar. Oi, Mari. Tá cortando aqui um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Voltou aqui, saiu um pouco aí do ar. Você estava falando, Marisaura, sobre às vezes a desconsideração do aspecto individual, né? De menosprezar que o servidor, como qualquer profissional, quer também ter ganhos individuais, e isso não é considerado aí das políticas, né? Então, a gente ter um mecanismo de ascensão profissional, de que a pessoa veja que ela vai ter retorno num investimento, seja em entregas de resultados, seja em dedicação, seja em capacitação. Por que as políticas, os programas de gestão por competência muitas vezes não funcionam? Porque as pessoas não querem se capacitar. Porque elas não veem retorno naquele investimento em capacitação. Então, o que a gente percebeu
é que os muito jovens, eles querem sim gastar espaço cerebral com conteúdo que ajude ele a passar no novo concurso. E não fazendo um curso para o trabalho. Porque ele não vê que aquele investimento vai ter um retorno. E as pessoas mais antigas, mais velhas, elas falam, cara, eu não vou passar no outro concurso, eu não tenho energia, fôlego, neurônio mais para estudar, eu nunca vou ocupar um cargo. Então, assim, também é muito desestimulante. Então, o nosso modelo, ele é muito desestimulante. E, apesar disso, a gente tem um monte de servidor muito comprometido. Existe também uma coisa chamada motivação intrínseca e interesse pela geração de valor público que mobiliza muita gente. Então, muita gente, apesar disso tudo, apesar de saber que não vai ter recompensa e tudo mais, a gente tem um grupo gigante de servidores altamente comprometidos que muitas vezes não conseguem, não têm poder de decisão de continuidade de política pública, né? Então, por que eu falo tudo isso? O nosso sistema é muito ruim, mas o nosso perfil, e talvez até por uma cultura brasileira muito colaborativa, se a gente tivesse um sistema estrutural que realmente estimulasse entregas e recompensas, eu acho que a gente ia voar. Mas tem que ser um todo. Como que a gente fica tentando resolver? Endurecendo a avaliação de desempenho. Me preocupa muito essa discussão. Porque não tem nenhuma evidência na literatura de que o medo é um bom preditor para desempenho. O medo de ser demitido, o medo de ser punido, né? Então, assim, nenhuma grande empresa privada do mundo moderno, nenhuma organização exponencial que trabalha numa lógica de demissão, bora demitir, que todo mundo vai ficar com medo de trabalhar melhor, não, infelizmente, né? Seria até fácil de resolver, mas não funciona. O comportamento humano ele não é modelado assim, né? Uma empresa que manda muita gente, fica mandando, tem um turnover muito alto, é muito prejudicial para aquela empresa e para os times, para as equipes. E no setor público não é diferente. Você achar que simplesmente vai endurecer uma avaliação de desempenho, vai começar a punir mau servidor, e que aí todo mundo vai começar a trabalhar loucamente, eu acho equivocado, porque não tem muita evidência disso, né? As evidências são muito mais que as pessoas são mais mobilizadas, ou se elas perceberem sentido no trabalho, significado do trabalho, nessa mobilização para entregas, e aí a integração vertical é fundamental, você tem que entender onde que vai chegar, né? O que a sociedade ganha com aquele seu trabalho, ou na integração horizontal também, você tem que perceber que o seu esforço vai valer a pena, que se você se dedicar, você vai trilhar um caminho de ascensão dentro da sua organização. Porque senão é quase inócuo a gente ficar repensando o modelo de avaliação de desempenho. A gente pode criar os modelos mais lindos possíveis, as pessoas vão continuar fazendo acordos entre si, para todo mundo dar 10 para todo mundo, porque como eu não sei o critério de ascensão, hoje eu sou sua chefe, amanhã você pode ser o meu chefe, e eu não vou me indispor com você, porque eu não tenho critério claro. Às vezes o meu servidor mais picareta vai virar o dirigente amanhã, porque ele tem uma boa relação, né? Ele cortou, porque ele tem boa relação, não é isso? Tem boa relação. E a gente vê isso acontecendo, né? Assim, a pessoa ela pula vários degraus, ela sai de um nível técnico e de repente está ocupando um cargo de direção, vira um diretor. E aí por quê? Porque conhece o secretário, porque tem uma relação XPTZ. Então, assim, é muito relacional só o critério. Como a gente sabe disso, não vale a pena você se desgastar avaliando mal as pessoas que estão na sua equipe. Você tem que acabar criando mecanismos cada vez mais inflexíveis, porque a gente tem ampliado cada vez mais o controle. A gente acha que quanto mais a gente controlar as pessoas, melhor elas vão desempenhar.
que é outro equívoco, né? Eu acho que você tem que criar mecanismos de engajamento, de envolvimento, e de que as pessoas percebam algum retorno, mesmo que só social, né? Não retorno pecuniário, não precisa ser um retorno financeiro, mas que elas percebam uma valorização daquilo que elas estão fazendo. E aí, sem dúvida, os resultados vão ser muito melhores. Mas eu gosto de falar disso tudo porque foi muito achado da minha pesquisa, né? Que você tem componentes políticos e estruturais que são muito determinantes para esses modelos não funcionarem. Então, ou a gente ataca isso, ou a gente vai mais uma vez, né? Se você pega a história das reformas administrativas do Brasil, muitas vezes a gente tentou via técnica só resolver a situação, né? A gente teve lá a reforma do DASP, teve o Decreto-Lei 200, teve a reforma gerencial. Então, a gente teve várias reformas que talvez não tenham tido esse olhar para essa questão da ascensão profissional meritocrática, né? A gente nunca cuidou dessa questão. Eu acho que tem iniciativas interessantes. A própria ENAP tem uma área agora de recrutamento e seleção para cargos diretivos no Poder Executivo. A gente tem feito isso. Eu acho que é um avanço. Não tem trabalhado com mensuração de competências não cognitivas, também é muito legal. Eu acho que também é um avanço enorme. Mas sem isso, a gente corre o risco de criminalizar o servidor, né, o indivíduo. E não vai resolver o problema. Se fosse resolver, né, você ainda fala assim, seria meio maquiavélico, mas os fins justificam os meios, né? Vamos criminalizar o servidor, mas não vai resolver. Vai gerar desmobilização, vai gerar sentimento de injustiça, as pessoas vão tentar buscar outros mecanismos. Então, assim, partir para uma lógica de valorização, e aí não é só financeira, mas de qualidade de entrega, de formação das lideranças, né? Tem muito estudo mostrando o impacto do perfil da liderança nas entregas das equipes. Isso tem um monte de evidência. E hoje a pessoa não precisa ter competência nenhuma de liderança para ocupar um cargo. A gente às vezes fica até fazendo programas de liderança para as pessoas que estão nos cargos. E essas pessoas não conseguem, estão lá enlouquecidas com 1 milhão de coisas para fazer, elas não conseguem sair do trabalho para vir fazer o programa. Você pega alguns países, por exemplo, no Canadá, a pessoa só ocupa o cargo se ela já fez o programa. O programa é requisito, né? Você ter a competência de liderança, ela é pré-requisito para a ocupação de determinados cargos e funções. Então, acho que tem várias coisinhas que podem ser feitas, tem coisas grandes que precisam ser resolvidas, né? Eu entendo de discrepância gigante entre as carreiras, que gera, assim, um sentimento de injustiça, e sentimento de injustiça ele é determinante para a diminuição de desempenho, percepção de injustiça no trabalho. Você até fala, não, eu até acho que eu não ganho mal, eu acho que sim, que eu sou privilegiada frente à sociedade e tal, mas eu vejo o meu colega ali ganhando 3 vezes mais e não vejo tanta diferença no que a gente faz. E não importa o quanto eu me esforçar, eu não vou chegar lá, a não ser que eu faça outro concurso. Então, é isso, essa é a nossa realidade, né? Deixa eu Você pode tirar o compartilhamento agora para a gente te ver melhor? Acho que você falou tanta coisa legal aí, e eu fui anotando aqui. Mas eu queria pegar esse ponto aí da questão da liderança pública, né? E outro dia eu estava lendo um artigo aqui de também um super craque que nós temos aqui no Tribunal de Contas da União, Wesley Vaz, super parceiro, uma das pessoas aí também mais brilhantes dessa nossa geração. Ele falando da necessidade de letramento digital de líderes políticos, não é? Então, de que e eu concordo bastante com o que ele diz, de como as nossas lideranças políticas ainda precisam trabalhar outras competências para assumir, então, os cargos, mesmo antes de participar de uma eleição, né? Por exemplo, você entender de tudo que envolve uma cidade inteligente, que pode envolver, é essencial para quem quer trabalhar em prefeitura, para quem quer se candidatar a prefeito,
para quem ou mesmo quem é vereador, você precisa entender dessas novas tendências que estão aí, que uma tecnologia bem usada, ela pode resolver aí vários problemas ao mesmo tempo. Então, e aí ao mesmo tempo a gente vê, e claro, eu acho que muitos analistas falam isso, o problema de crise de liderança que nós temos, de liderança política, liderança na área pública, né? Quer dizer, e como nós precisamos de capacitação. E, por outro lado, a gente vê esse movimento da INAP abraçando essa necessidade, do mercado, né? Tem startups aí bem legais ou organizações sem fins lucrativos. Por exemplo, para citar um exemplo, a Vetor Brasil, que é uma ONG que ela prepara, né, os futuros gestores públicos. Então, ela faz aí uma espécie de banco de talentos, né? E tem também processo de capacitação para pessoas que podem ser nomeadas. Tem aí outras, tem o Legisla Brasil também, que prepara para o legislativo. Então, é uma ONG aí que prepara pessoas, a maioria jovens, que querem trabalhar com parlamentares, querem trabalhar no legislativo. Então, preparam pessoas para serem alocadas naqueles cargos de livre nomeação nos gabinetes de parlamentares. Ou seja, tem um movimento aí de preparação, de fortalecimento da capacitação, não é? Agora, quando nós chegamos aí com uma situação de líderes muitas vezes despreparados ou que nomeiam outros subgestores, não é? Sem esse conhecimento da máquina pública, tem isso também, vem uma pessoa de fora do mercado e não conhece a burocracia, não conhece a administração. E aí esbarra demais nos problemas que nós temos e nas regras, né? E muitas vezes a gente perde tempo. Então, a gente está sempre batendo cabeça aí, né, Mari? Está sempre aí com, assim, diversos problemas. Você colocou aí de maneira estrutural dos problemas, né? De coisas que precisamos resolver. Precisamos resolver a ideia de ter um planejamento estratégico por área, e que precisa ser cumprido, e que transcenda mandatos de curto prazo, principalmente. Né? Será que o líder político do futuro, da área pública, ele vai ser aquele que ele vai participar de um planejamento estratégico, ele vai cumprir um planejamento estratégico do seu antecessor também, e ele vai, então, ser um partícipe importante de um processo que não é só político, de um grupo político, mas que ele é estatal, né? Que ele é público. Então, é muito difícil, eu vejo, né? É muito claro para nós esse tipo de valor, que precisamos de gestores, de líderes políticos que tenham uma visão da floresta, né? Que perpassem o seu momento de circunstância política, o seu interesse político do seu grupo político, e pense no Brasil. E daí crie um ambiente para que haja um planejamento estratégico, haja a definição de objetivos, de metas, que a partir disso nós vamos poder pensar em avaliar desempenho de servidores, né? Então não adianta resolver aqui o baixo, né? Resolver primeiro quem está na ponta, que é o servidor, se lá em cima não foi resolvido. Não é isso que você colocou aí no começo da sua palestra. E aí, Mari, tem muito a ver assim também com a falta de clareza, né, com essa avaliação de desempenho. Então, muitas vezes o servidor, ele acha que ele tem que, por exemplo, baixar processos que tem na sua mesa. Então, eu já vi muitos colegas, principalmente da área jurídica, que fazem muito isso. Ele quer tirar... estão falando de avaliação de desempenho? Vou mostrar aqui como a minha performance está ótima. E vai resolvendo, e vai tirando os processos da mesa. Mas muitas vezes ele não está resolvendo um processo, ele está só passando para outro lugar. Ele está tirando a mesa dele. E ele não está resolvendo. Por quê? Porque não está claro na cabeça dele, ele mesmo também não quis se comprometer, que o trabalho dele é resolver problema e não tirar os processos da mesa. Então, além esse problema estrutural aí que você colocou, também gera uma percepção muitas vezes limitada e equivocada do próprio servidor,
né, em relação ao seu trabalho. Não, o meu trabalho aqui é cumprir os procedimentos. O meu trabalho aqui é tirar os processos da minha mesa. Na verdade, ele também tem que entender que ele está contribuindo para um sistema que o prejudica. Por quê? Tirar o processo da mesa não vai resolver o problema. Muitas vezes vai piorar, que você vai aumentar a burocracia. Como eu já vi acontecer muitas vezes aqui na Câmara, chamadas pastas rosas, né? Aquelas pastas que circulavam. Então, tinha lugares que passou 142 vezes em órgãos e subórgãos, e aquele problema não foi resolvido. E aí, não ter o problema resolvido, não ter a entrega que a sociedade precisa, e aí o servidor é questionado. E ele é desacreditado, como nós estamos passando por isso agora. Então, isso volta de forma negativa para esse servidor que não teve essa percepção, né? Eu estou fazendo aqui reflexões abertas sobre alguns dos pontos que você colocou, não é? E me diz, você acha que assim, alguma outra boa prática internacional, nacional, que a gente pode usar como referência, até para fazer um experimento de mudança de gestão nesse sentido? Eu acho que você trouxe muitas coisas legais. Eu acho que esqueci de falar lá no começo, mas uma coisa que eu vejo muito positiva é que o tema está na agenda. O tema de gestão de pessoas entrou na agenda de governo. Isso já é ótimo em si, né? Isso já é uma grande conquista, né? O pessoal lá, mesmo na época do MARE, do Ministério da Administração e Reforma do Estado, eles falavam que era a turma da Kombi, né? A turma que gostava dessa área de gestão de pessoas cabia numa Kombi, eram pouquíssimos assim que queriam discutir. E tem alguns autores que falam que as reformas administrativas no Brasil nunca funcionaram porque nunca se olhou para essa questão da gestão de pessoas. Então, acho que o tema ter entrado na agenda é muito legal. E essas reflexões que você trouxe sobre liderança é muito da sua cabeça de inovador, que é muito legal. Que eu acredito muito que esse movimento da inovação é um caminho paralelo que a gente pode seguir, porque é muito engajador. Eu não conheço ninguém que está trabalhando na área de inovação que, apesar de todo esse contexto, não seja engajado. Né? Você vê a gente que está rodando aí nas redes de inovação e grupos, recebendo pessoas apaixonadas, né, pelo trabalho. Mas por que elas se apaixonam? Porque centram nos problemas, sabe? Eu acho que, no fundo, é isso. São pessoas que querem melhorar a vida do cidadão na ponta. Então, essa coisa talvez uma grande competência da liderança não seja nem saber, ter o conhecimento, mas ter aquela competência que a gente adorou, né, que a gente vive falando, que foi muito colocada na Semana de Inovação pelo EIB e pela Nikica, ter a competência da humildade, sabe? De saber que não sabe tudo. E como que é o nosso modelo no Brasil? O dirigente chega e ele fala, vamos fazer assim, assim, assado, façam um decreto, façam a lei, depois eu leio, digo se está bom, se está ruim, e agora se virem e implementem essa minha ideia que eu tive ou com um grupo pequeno de assessores. O que a inovação tem trazido e talvez revolucione o modo de trabalho e seja engajador? Vamos ouvir as pessoas, vamos identificar quais são os problemas reais da população que a gente quer resolver, e não importa se você está no poder legislativo, no executivo ou no judiciário, a função de servidor público é melhorar a vida da população, né? É estar atento a problemas públicos e melhorar a vida das pessoas. Então, isso é muito mobilizador. E aí você inverte um pouco a lógica de como as coisas acontecem. Então, eu acho que eu acho que a gente não pode abrir mão de reformas estruturais, que tem que ser feitas, de mudanças estruturais, que não podem jogar a carga em cima do servidor. Não porque seja justiça, ou porque por corporativismo, é porque não vai resolver, né? Não tem nenhuma evidência na literatura de que de que punir pessoas seja um modelo de gestão. Mas eu acho que, no paralelo, esse movimento que a inovação tem trazido, de você inverter a lógica dos problemas, a gente ainda é muito processualista,
as tomadas de decisão ainda são muito feitas dentro dos gabinetes, né? Muito sem escuta das pessoas. A gente passou muitos anos dizendo que empatia é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, né? Tem aquela máxima, trate os outros como você gostaria de ser tratado, mas isso não é empatia. Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, né? Quem disse o outro que ser tratado? O outro tem necessidades, tem anseios, tem desejo, e a população, cada vez mais, eu acho que pelos mecanismos de transparência, de accountability que foram gerados, né? Então, as próprias mídias sociais, a população tem mais acesso à informação e ela não quer mais soluções processuais, né? Ela quer que o problema dela seja resolvido. Eu estava essa semana aqui com o pessoal do Tribunal de Contas e eles falaram, o pessoal lá estava tentando resolver um problema de fila, tinha uma fila no órgão, mandando o pessoal atravessar a rua e procurar o órgão do outro lado da rua. Ou seja, não está resolvendo o problema. Aquela pessoa vai ter que atravessar uma BR cheia de carro e você só hackeou o problema. E isso é muito da nossa cultura. Ainda isso é muito forte na cultura do serviço público, né? A gente tem soluções burocráticas, a gente precisou se burocratizar por conta de uma cultura muito patrimonialista, então tem uma razão histórica, né? O Brasil não se burocratizou porque as pessoas são malvadas e preguiçosas, não foi isso. A gente tinha uma cultura coronelista muito forte, de muita captação do Estado, e aí a gente precisou criar a burocracia. E a burocracia trouxe muitos benefícios, né? Sim, sem dúvida. Só que acabou que gerou uma cultura organizacional e um modelo de funcionamento, talvez muito processual, e que considera pouco as necessidades da população. Então, a gente toma muitas decisões de processos. A gente vê o próprio concurso de inovação que a gente tem aqui na ENAP, né? A gente recebe muita iniciativa de melhoria de gestão, de processual, e pouca coisa de serviço mesmo, de política pública inovadora. Porque isso é da nossa cultura. O próprio prêmio ele foi criado, né, para premiar inovações de gestão lá na época da reforma do Bresser. E tudo bem, acho que as melhorias de gestão elas são importantes, não é que a gente vai desconsiderar. Mas eu acho que voltar o olhar para o cidadão, para a necessidade real das pessoas, isso é uma mudança de cultura que a gente não vai fazer com um decreto, nem com uma reforma administrativa, né? Isso a gente vai fazer com formação de lideranças, aí eu acho que sim, critérios de ocupação de cargos, pessoas que tenham esse perfil, né? De essa liderança transformacional, essa liderança para a mudança e para a entrega de políticas públicas. A gente pode aferir essas competências e começar a colocar nas funções de gestão pessoas com esse perfil. Aí eu acho que a gente consegue fazer de forma incremental, obviamente, ninguém muda a cultura de forma disruptiva, a não ser que tenha uma guerra, né? Guerra é uma coisa que muda a cultura, mas a gente não quer isso, né? Certeza não. Não, então... eu acho que a gente consegue gerando essa mudança de cultura também lentamente, porque isso é muito forte, muito presente. Pessoas muito bem intencionadas montam políticas públicas que são fadadas ao fracasso e foram desenhadas dentro de um gabinete. Pessoas que têm uma visão limitada do mundo, né? A gente acha que não, imagina, eu não tenho uma visão limitada, todos têm. Né? A nossa visão ela é limitada. Por mais que você conviva com pessoas de outras classes sociais ou de outras regiões do país, você não vive a realidade daquelas pessoas. Então, qualquer desenho de solução tem que passar o que é a sociedade, qual a geração de valor público que isso vai gerar. Então, eu acho que no paralelo, e eu gosto de botar junto essas duas coisas, a inovação e a gestão de pessoas, eu acho que tem a questão das mudanças estruturais necessárias, mas ela por si só, elas também, se a gente não mudar essa questão do olhar, do próprio desenho de política pública, sem olhar dados, sem olhar evidências, sem olhar as necessidades reais da população, a gente pode ter um governo maravilhoso e a sociedade continuar, né, servidores engajados, motivados, fazendo política pública que não serve para nada. Isso pode acontecer, então também não adianta, tem que ser as duas coisas, né?
Legal, quer dizer, menos achismo e mais ciência, né? Ver o que funciona, que gera realmente valor. E não é só a ciência quant, né? Eu venho de uma formação muito quant, né? A psicologia, ela é organizacional, ela é muito quant. E eu acho que a gente tem que beber das fontes quali também, de ouvir usuários reais, pessoas de forma qualitativa. Se a fundo, Eu acho que você... a chamada etnografia, né? Você casar essas duas informações, sabe? O que os dados me mostram? Porque os dados vão te mostrar as grandes lacunas, né? E, por outro lado, o que no entendimento profundo com as pessoas, você entende o porquê daquele dado. E aí é um desenho que faz muito mais sentido e tem muito mais chances de dar certo do que esse desenho de gabinete, que pode dar certo ou pode dar errado, né? Uhum. Legal, e com essa visão então do servidor pesquisador, que todos nós temos que ser um pouco no mundo de hoje, que eu queria já ir encerrando a nossa conversa aqui, o tempo passou rápido, foram tantos pontos legais aqui levantados, né? É sempre bom conversar com a Mari, porque ela dá essa visão do todo, que é o que nós precisamos ter, sempre ter a visão da floresta, podemos entrar numa árvore, num galho, o servidor. E as pessoas, de maneira geral, se sentem mais confortáveis se, né, vendo os micro detalhes de um determinado ponto, em vez de ter a visão da floresta, que sempre é um desafio, mas que precisamos ter, e a Mari traz isso de forma muito natural. Mari, eu queria mais umas 3 horas para conversar com você, mas nosso tempo de hoje acabou. Não é? Espero a gente poder fazer mais. Queria te agradecer demais pela clareza e pela comunicação efetiva do que você falou. Valeu mesmo. Só que antes de você despedir, Mari, convidar todo mundo aí a curtir esse vídeo, fazer o seu comentário abaixo. Que outro ponto aí você gostou, gostaria de saber mais? O que pegou para você nessa conversa que a gente teve? Você está preocupado com essas questões? Então, poste aí seu comentário e também compartilhe aí com o seu colega que muitas vezes aquele colega gestor que precisa assistir, às vezes ele bota esse vídeo, né, Maria, aí no carro e vai ouvindo e vai absorvendo esses conhecimentos. Mari, muito obrigado, valeu mesmo. E Obrigada, até a próxima. A gente vai ter outras oportunidades aí de conversar, de trocar figurinha, que a gente é apaixonado por esses assuntos. Acho que a gente tem que discutir, conversar bastante, tentar desenhar soluções novas, né, efetivas, eficazes e mobilizadoras aí para o serviço público. Foi um prazer conversar com você. Excelente, valeu. Beijão.